Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira. Ao mesmo tempo valente e corajoso, persuadiu-os de que deviam unicamente ao seu próprio valor, e não a Deus, toda a sua boa fortuna. E, como aspirava ao governo e queria que o escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele, caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio, construindo uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo, como ainda ele vingaria a morte de seus antepassados. O povo, insensato, deixou-se dominar pela astuta convicção de que lhes seria vergonhoso ceder a Deus, e começaram a trabalhar nessa obra com incrível ardor. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre em pouco tempo se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa, mas a sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era de fato. Construíram-na de tijolos, cimentando-a com bitume, para torná-la mais forte. Deus, irado com essa loucura, não quis no entanto exterminá-los, como fizera aos seus predecessores, cujo exemplo, aliás, lhes havia sido de todo inútil, mas pôs divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falavam se multiplicasse num instante, de tal modo que não mais se entendiam. A confusão fez com que se desse ao lugar onde se havia construído a torre o nome de Babilônia, pois Babel em hebreu significa confusão. A Sibila assim descreve esse grande acontecimento. Todos os homens que então tinham uma só língua construíram torre tão alta que parecia que ela se elevaria até o céu. Mas os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada e fizeram com que aqueles que a haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi causa de que se desse o nome de Babilônia à cidade que depois foi construída naquele mesmo lugar. Estiel também fala do campo de Sinar, onde Babilônia está localizada. Disse que os sacerdotes que se salvaram dessa grande catástrofe com as coisas sagradas, destinadas ao culto de Júpiter, o vencedor, vieram a Sinar de Babilônia. Capítulo 5 Como os descendentes de Noé se espalharam pelos diversos lugares da terra. 17. Gênesis 10. A diversidade de línguas obrigou a multidão quase infinita desse povo a dividir-se em diversas colônias, segundo Deus, por sua providência, os ia levando. Assim, não somente o meio da terra, mas também as margens do mar encheram-se de habitantes. Houve mesmo quem embarcasse em navios e passasse as ilhas. Algumas dessas nações conservam ainda os nomes dados por aqueles que lhes deram origem. Outras mudaram-nos e outras ainda, por fim, em vez dos nomes bárbaros que antes possuíam, receberam nomes que eram do agrado daqueles que nelas vinham se estabelecer. Os gregos foram os principais autores dessa mudança, pois, havendo se tornado senhores de todos esses países, davam-lhes nomes e como bem desejavam impunham leis aos povos conquistados, usurpando, assim, a glória de passar por seus fundadores. Capítulo 6 Descendentes de Noé até Jacó. Diversos países que eles ocuparam. 18. Gênesis 10. Os filhos dos filhos de Noé, para honrar-lhe a memória, deram os próprios nomes aos países onde se estabeleceram. Assim, os 7 filhos de Jafé, que se estabeleceram pela Ásia desde o Monte Tauro e o Amã até o rio de Tanais na Europa até Gades, deram os seus nomes às terras que ocupavam e que não eram ainda povoadas. Gomer fundou a colônia dos Gorneres, que os gregos chamam Gaiatas. Magog fundou a dos Magogianos, a que chamam Citas. Javã deu o nome a Jônia e a toda a nação dos gregos. Madá foi o fundador dos Madianos, que os gregos chamam Medas. Tubal deu seu nome aos Tubalinos, que agora se chamam Íberos. Meseque deu o próprio nome aos Messinianos, o de Capadócios, que eles têm agora, é novo, e ainda hoje uma de suas cidades tem o nome de Malaca, o que nos mostra que essa cidade antigamente se chamava assim. Tiras deu seu nome aos Tírios, dos quais foi o príncipe e que os gregos chamam Trácios. Assim, todas essas nações foram fundadas pelos filhos de Jafé. Gomer, que era o mais velho dos filhos de Jafé, teve 3 filhos. Askenaz, que deu seu nome aos Askenásios, aos quais os gregos chamam Reginianos. Rifate, que deu seu nome aos Rifanianos, aos quais os gregos chamam Paflagonianos. Togarma, que deu seu nome aos Togarmanianos, aos quais os gregos chamam Frígios.
Javã, outro filho de Jafé, teve 4 filhos: Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Elisa deu seu nome aos elisamos, que hoje se chamam ecolianos. Tarsis deu seu nome aos tarsianos, que hoje são os cilicianos, cuja principal cidade ainda hoje se chama Tarso. Quitim ocupou a ilha que agora se chama Chipre, a qual deu seu nome, razão porque os hebreus chamam de Quitim todas as ilhas e todos os lugares marítimos. Ainda hoje, uma das cidades da ilha de Chipre é chamada Citium por aqueles que dão nomes gregos a todas as coisas, que pouco difere do nome Quitim. Eis as nações de que os filhos de Jafé se tornaram senhores. Antes de retomar o fio de minha narração, acrescentarei uma coisa que talvez os gregos ignorem. Esses nomes foram mudados segundo a maneira de falar, para tornar a pronúncia mais agradável, pois entre nós não serão jamais mudados. Ou espanhóis. 19. Os filhos de Cã ocuparam a Síria e todos os países que estão além dos montes de Amané e do Líbano até o oceano, dando-lhes nomes dos quais alguns são hoje inteiramente desconhecidos, e outros, modificados de tal modo que mal se poderiam reconhecer. Somente os etíopes, dos quais Cuxi, filho de um dos 4 filhos de Cã, foi príncipe, conservaram o nome ancestral, não somente naquele país mas em toda a Ásia. Ainda hoje eles são chamados cuxenses. Os misraenses, descendentes de Misraim, também conservaram o seu nome, pois nós chamamos Misraim ao Egito e misraenses aos egípcios. Put povoou a Líbia e chamou a esses povos com seu nome, Ptenses. Existe ainda hoje, na Mauritânia, o rio que tem esse nome, e vários historiadores gregos o mencionam, como também ao país vizinho, a que chamam Put, mas que depois mudou de nome, por causa de um dos filhos de Misraim, Leabim. Direi em seguida porque lhe deram um nome de África. Canaã, 4º filho de Cã, estabeleceu-se na Judéia, a que chamou com seu nome, Canaã. Cuxi, o mais velho dos filhos de Cã, teve 6 filhos. Sedá, príncipe dos Sebaenses. Avilá, príncipe dos Avilenses, que agora são chamados Getulienses. Sabitá, príncipe dos Sabataenses, a que os gregos chamam Astabarienses. Ramá, príncipe dos Ramaenses, que teve 2 filhos, que moram entre os etíopes ocidentais. Um de nome Dedã e outro de nome Sabá, que deu nome aos Sabaenses. Sabtecá. Quanto a Nimrod, 6º filho de Cuxi, ficou entre os babilônios e tornou-se senhor deles, como já o disse anteriormente. Misraim foi pai de 8 filhos, que ocuparam todos os países que estão entre Gaza e o Egito. Mas somente um desses 8, Filistim, manteve o nome no seu país. Os gregos deram um nome de Palestina a uma parte dessa província. Quanto aos 7 outros irmãos, chamados Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim e Caftorim, com exceção de Leabim, que fundou uma colônia na Líbia e lhe deu seu nome, nada sabemos de suas obras, porque as cidades que construíram foram destruídas pelos etíopes, como diremos a seu tempo. Canaã teve 11 filhos. Sidônio, que construiu na Fenícia uma cidade a qual deu seu nome e a qual os gregos chamam Sidon. Amate, que construiu a cidade de Amate, que ainda hoje se vê e conserva o mesmo nome entre os que nela habitam, embora os macedônios lhe chamem Epifânia, nome de um de seus príncipes. Arqueu, que teve como herança a ilha de Arruda. Amon, que teve a cidade de Arce, situada no Monte Líbano. Quanto aos outros 7 irmãos, chamados Eveu, Ete, Jebuseu, Arvadeu, Sineu, Zemarco e Sirgazeu, só ficaram os nomes nas Sagradas Escrituras, porque os hebreus destruíram-lhes as cidades por motivo que depois direi. Gênesis 9. Quando, depois do dilúvio, a terra foi restaurada ao seu estado primitivo, Noé cultivou-a como antes e plantou uma vinha, da qual ofereceu as primícias a Deus. Bebeu vinho que dela fez e, como não estava acostumado a uma bebida tão forte e ao mesmo tempo tão deliciosa, bebeu demais e ficou embriagado. Dormiu em seguida, tendo-se descoberto ao dormir, contra o que lhe permitia a decência. Cã, o mais novo de seus filhos, vendo naquele estado, zombou dele e mostrou aos irmãos. Estes, porém, ao contrário, cobriram a nudez do pai com o respeito que lhe deviam. Noé, ao saber o que se havia passado, deu-lhes a sua bênção, e a ternura paternal fê-lo perdoar Cã, contentando-se em amaldiçoar apenas os seus descendentes, que foram assim castigados pelo pecado de seu pai, como iremos expor em seguida.